Hoje eu vim falar sobre um assunto. Eu tinha em pauta falar sobre dar e contribuir da mulher. Só que surgiu uma situação hoje e é algo que eu já tenho visto, né? Já em sessões, já muitas dificuldades, né? E visão distorcida sobre esse assunto, que é sobre paternidade e maternidade. E algo que eu tenho vivido nesses últimos anos é a conversão do coração dos pais aos filhos. Algo que é mais focado nessa restauração de famílias. E quando a gente fala sobre converter o coração dos pais aos filhos, existe muitas falácias, enganos, muita dificuldade de entender o que seria, né, converter esse coração do pai ao filho. E quando hoje eu vi esse vídeo, eu achei muito interessante, porque eu vi que é um problema real e um problema que muitos acabam vivendo. O vídeo era bem engraçadinho, era um homem, né, que ele era como se fosse o filho, ele falava com Deus e ele falava sobre esse relacionamento com Deus, onde ele só chegava para orar para Deus ou para falar com ele quando ele queria alguma coisa. E aí Deus ainda falava com ele: "Ah, seu interesseiro, você não veio para minha presença". E muita gente se conectou com esse vídeo. E aí eu fiquei pensando como é uma visão distorcida e como isso dificulta na hora que esse adulto, essa pessoa, ela tá fazendo o caminho de volta. O que seria esse caminho de volta? Hoje a gente vem de uma desestrutura, ou seja, muitas famílias disfuncionais. O que seria essa família disfuncional? É quando ela não consegue estar dentro das funções de homem, mulher, as funções de pai e mãe, as funções onde o filho ele consegue estar conectado com esse pai. Então as famílias elas estão desconectadas. E como toda família é um sistema familiar, quando um desconecta, gera resultado na família, não é uma coisa só. Não é, eu fiz em mim e o problema só está em mim. Não, isso vai gerar algo ali na família, vai gerar um padrão, um comportamento, isso vai passando de geração para geração. É o vô que fez algo que quando vai ver o filho tá fazendo, o neto tá fazendo, são comportamentos. E a gente vai quebrando isso através de conhecimento, através de luz. E aí eu vou dar um exemplo do que seria esse desconectar e como converter esse coração. Primeiro, deixando claro uma coisa. A responsabilidade, quando a gente tem um filho, é do pai e da mãe, quando criança, conquistar esse coração do filho. E aí, depois que esse coração ele foi conquistado, essa criança ela consegue ter o coração dela em Deus também. Ou seja, a gente conquista o coração dos nossos filhos e converte esse coração para Deus também. Por quê? A família, ela representa, ela reflete a imagem de Deus. Então, quando a família está disfuncional, quando o pai e uma mãe não está conectado com esse filho, isso não reflete a família de Deus. Isso acaba, de alguma forma, atingindo toda a nossa sociedade, como a gente vê hoje, o quanto as famílias elas têm sofrido em se conectar umas com as outras. Muitos conflitos, muita falta de comunicação, muita dor latente, porque o ser humano ele deseja pertencer, ele deseja se sentir amado. E quando eu vi esse vídeo, quando uma pessoa está refazendo o caminho, né, buscando se conectar com Deus, ela vai olhar para Deus conforme ela olha para o Pai, né? E isso vai gerar muito desconforto, muita frustração, porque às vezes não vai conseguir se conectar da forma certa. No caso da minha filha, por exemplo, eu não sabia como me comunicar com ela, como ter o coração dela, porque a comunicação dela é linguagem de amor e toque. Muitos aqui já ouviram das 5 linguagens do amor. Só que a minha linguagem do amor não era toque, porque eu tinha vivido muitos abusos, e esses abusos de alguma forma me faziam repelir o toque. Então, cada vez mais ela se sentia rejeitada e menos ela queria estar junto comigo, menos eu tinha o coração dela. Quando eu percebi que essa era a linguagem de amor dela, então comecei a abraçar mais, comecei a dar mais toque, mais beijo, mais cuidado, e ela voltou pra mim. Esse coração dela voltou pra mim de uma forma muito legal. E através dos desenhos, através da minha presença, e quando eu falo presença, não é só estar presente no ambiente, é estar presente. Eu li um livro, eu não lembro agora o nome, mas é sobre homens de verdade. Quando eu terminar aqui o vídeo, eu coloco na descrição o nome dele, porque eu tenho anotado. E ele fala sobre o pai dele, que estava na guerra, e que ele mandava cartas falando: eu vi que você errou lá na escola, sua mãe comentou. Ele corrigia, ele falava que sabia como tinha sido o jogo de futebol. Então, tudo aquilo, para ele entendia que mesmo longe, o pai dele tinha o coração dele, porque o coração do pai dele estava presente, estava nele. Então, presença não é só estar no lugar, presença
É quando esse coração consegue conectar, consegue um conectar no outro. E como que a gente consegue conectar? Primeiro entendendo qual é a linguagem do amor dessa pessoa, se comunicando, curando traumas, porque os traumas eles acabam sendo travas, os medos, o medo da rejeição, o medo do abandono também paralisa e a gente às vezes fica longe dos nossos pais quando surgem essas situações. Então são processos que não é só processo terapêutico, mas processo mesmo de desenvolvimento e maturidade, porque claro que um adolescente, uma criança vai agir diferente de um adulto. Mas se essa criança não desenvolveu, quando ela vai refazer o caminho ou vai tentar se conectar com Deus, ela vai ter muita dificuldade, que foi o meu caso. Eu odiava Deus, porque não é que eu odiava ele, é porque eu odiava a situação do relacionamento meu com meu pai. Então, quando eu ia me relacionar com ele, eu refletia e jogava pra fora essa raiva. E só que o intuito do vídeo não é trazer como você vai fazer isso, como não fazer, mas é realmente focar naquilo que traz esperança, naquilo que gera fé. Eu sou responsável pela Sofia e o Diego. Claro que eles são crianças. Então, nesse primeiro momento, a responsabilidade de converter o coração deles é minha. Então, eu vou me achegar a eles. Eu vou buscar isso neles. Diferente de um adulto, que esse adulto ele vai ter que buscar de outra maneira se conectar. Normalmente através de uma sessão terapêutica, que é buscando lá na criança as coisas que ele sentiu ou que ele viveu e que afetaram ele. Mas, de alguma forma, ele vai ter que fazer esse caminho de volta. E por que eu disse isso da minha responsabilidade? Porque, da mesma forma, eu vejo Deus como um pai responsável e bom. E se você ainda tem áreas que, como criança, na fé, uma criança na fé, ainda não conseguiu atingir, pode ter certeza, esse pai, ele vai se chegar até você. Ele vai se aproximar, ele vai tentar buscar o seu coração e ele vai conhecer muito mais do que até o pai e a mãe terreno, porque ele te criou, ele te formou desde o ventre. Então, não fique frustrado ou preocupado nesse momento que você é uma criança na fé e que você está buscando se conectar com ele, porque ele vai te trazer luz. Ele vai se aproximar de você. Não vai ser a mesma coisa que se relacionar com seu pai e sua mãe, ou às vezes achar que ele vai ficar bravo, ou vai ter algo ali que não vai conseguir se conectar. Não tenha dúvida que Deus ele vai te levar para perto. E aí, conforme você vai desenvolvendo, você vai aprender a ser filho. E ser filho do Deus, que é o Deus Pai, mas também ser filho da sua mãe, do seu pai. Porque às vezes até nisso a gente tem dificuldade. Nós não fomos treinados, não fomos ensinados. E todos os traumas, eles ainda nos deixam ainda com uma visão distorcida, com uma falsa verdade do que é certo, o que é errado, tudo muito em papéis, mas pouco funcional. Qual é a função realmente de um homem, qual é a função de uma mulher? Então esse vídeo era realmente para edificar quem tá nesse início buscando gerar fé, buscando ter um relacionamento com Deus e que tem dificuldades, porque tá refletindo no seu relacionamento com pai ou mãe. E eu espero que esse vídeo ajude você. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal. Eu espero trazer mais coisas aqui pra vocês. Se precisarem de ajuda, só me enviar uma mensagem também. Será um prazer trazer mais coisas, porque, como eu disse, o intuito aqui do canal não é fazer uma aula. A aula eu posso dar, tem a questão do curso meu que está sendo feito, tem sessões terapêuticas, mas é realmente trazer esperança. Porque no mundo onde a gente às vezes não sabe o como, às vezes a gente fica extremamente frustrado quando a gente tenta se relacionar, tenta se conectar com Deus e não consegue. Então, não tenha dúvida, Deus ele tá cuidando de você e ele vai te trazer para mais perto dele. E esse vídeo é um sinal que ele tá te colocando para mais perto dele.